Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. Vamos exercitar a memória, reconhecendo, porque gratidão, além de melhorar a sua capacidade cognitiva de entendimento, de você ter domínio, não se esquecer de coisas importantes, ela é uma manifestação de honra a Deus. Não reconhecer o que Deus fez é uma atitude de desonra. Amém? E o que o Senhor diz? Honrarei os que me honrarem, porém os que me desonrarem serão desmerecidos. Dá para entender essa palavra desmerecido? Vamos lá. O ingrato merece ser abençoado? Sim, sim, está aí. Eu estou tanto tempo na igreja e não estou sendo abençoado. Eu tive uma ingrata surpresa de alguém marcar um horário comigo para falar comigo e pedir o desligamento da igreja, porque estava há tanto tempo na igreja e não era abençoado. E estava enciumado com quem estava sendo abençoado, incomodado com a bênção na vida dos outros. Queridos, venha o que vier, leis naturais jamais serão anuladas, alteradas. As leis naturais, e dentre uma que determina a vida, é a lei da semeadura. Por exemplo, na lei da semeadura, a terra te devolve o que você plantar nela, sim ou não? E a vida como é que é? A vida vai te devolver o que sair de você. Se sair gratidão, vai voltar honra. Amém? Obrigado, Pai. Muito obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nesse lugar, pela liberdade que temos de podermos estarmos falando contigo. Muito obrigado. Reconhecemos que somente o Senhor e do Senhor provém esses valores, essas grandiosidades, essas benesses. Muito obrigado. Obrigado, porque nós éramos inimigos e o Senhor nos reconciliou, estávamos caídos e o Senhor nos levantou, estávamos perdidos e fomos achados e salvos, libertos pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, e nós já queremos te agradecer, ó Pai, pela palavra que o Senhor estará nos dando, pois ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Muito obrigado. Obrigado também pela ação do teu Espírito em nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez pela igreja e deu esse poder para que a igreja continue fazendo aquilo que o Senhor fez enquanto vivia e caminhou com seus discípulos aqui na terra. Ajuda-nos a entender e escolher seguir a Ti e não o mundo, seguir princípios e não o modismo, seguir Senhor, tendo o Senhor como Senhor e não as influências que vêm de fora. Quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a Tua graça alcance a todos e que a palavra fale ao nível do entendimento e traga, Senhor, ó Senhor, revelação do Teu propósito e de uma vida melhor para cada um. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Já te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluias, fiquem à vontade, estamos todos na presença de Deus. Na quarta-feira da semana que passou, falei sobre construir com segurança. A nossa vida, como a nossa vida não é apenas a vida terrena, a construção dela vai até o último dia de nossa existência. E nós precisamos entender, inclusive eu tenho trabalhado as lives aí esse ano, que é buscar estrutura para o novo. Nenhuma construção permanece ou resiste o tempo e as intempéries da própria natureza, se não estiver bem firmado, se não forem sólidas e construídas da maneira certa. Assim também é a nossa vida. Assim como nós vemos na vida material, que se vê através da matéria as coisas, nós temos também a área espiritual e a social. E para cada área necessitamos sim usarmos o material certo. Mas quero apenas relembrar alguma coisa, pois tenho que trazer uma outra palavra de última hora que o Espírito deixou muito viva no meu espírito. Mas quero dizer a todos, não se baseie na sua maneira de ver, porque a nossa maneira de ver é resultado do meio da onde a gente veio e da cultura e dos convívios. São os convívios que constroem as culturas. Mas quero dizer que todos têm desejos, sonhos e até uma esperança, mas não é uma esperança de fé, é uma esperança de que as coisas aconteçam natural. Porque a esperança, quando é resultado da fé, a gente constrói ela. Quando eu espero, porque eu creio, eu vou fazer a minha parte e vou desenvolver a minha fé em mim, em minha capacidade, aproveitando as oportunidades e procurando sempre melhorar. Mas tem pessoas que esperam, por exemplo, quando qual é que é o que está aí? É a cena, né? Telecena.
está acumulada, né? Como surge esperança, né? Que dá filas nas lotéricas. Que esperança é essa? Que fique rico na sorte. É acreditar na sorte. Isso não é fé. Isso é nem sei que nome se pode dar. Mas, quero dizer, mesmo que as pessoas tenham desejos, sonhos e esperança, mas nem todos têm alvos, propósitos e determinações, e nem autodisciplina para se programar e planejar. Desejos todos têm, mas alvos não. Sonhos todos têm, mas determinação para se acordar, porque sonho se tem dormindo e se realiza acordado. Amém? Sem isso é ilusão. Todo sonho, sim ou não? Mas quem se acordou para realizar o sonho? Eu tenho provocado as pessoas a pensarem. Então posso não agradar na maneira que confronto, mas você sai pensando. E eu deixo, como é que se diz? Abro oportunidade para você discordar de mim pela palavra, não pela falsa religião, nem pela cultura e nem pela mídia. Porque a própria religião se corrompeu, a cultura se aculturou no pecado e a mídia se acomunou. Amém? Mas vamos ver o que podemos dar de fazer uma conexão da quarta passada para hoje. Então, vamos lá. Tudo na vida é resultado de escolhas e semeaduras. Mas quero dizer que o Senhor tem para cada um projeto de vida excelente. O desígnio que Deus designou, desenhou, escreveu. Quer ver como isso é uma verdade? Lá no Salmo 139, olha o que o Senhor fez aí com nós, que Ele fala aqui, mas vamos ler aí desde o verso 7. Salmo 139, aqui eu vou responder para a igreja perguntas que me fizeram. Amigos, e quem conhece o meu dia a dia, fizeram perguntas assim. Uns me chamam de apóstolo, outros de pastor, outros pelo nome de registro. Dizendo assim: Neuci, como é que tu aguenta? Como é que você não desiste? Apóstolo, como é que você aguenta? Como é que você tem força para os desafios? Aí eu respondi assim e respondo assim: para onde eu irei, que eu não serei o Neuci? Para onde eu irei, que eu não serei o apóstolo? Para onde eu irei, que eu não serei um pastor? Tem como e tem para onde fugir de si? Me ajudem? Se tiver, me mostre que eu vou. Tem para onde fugir do chamado? Tem lugar para se esconder do propósito divino? Se aqui, meus queridos,
Se aqui você como gestor da sua vida, se você foge de seus compromissos, os seus compromissos vão lhe alcançar e se transformar em dívidas. Se você foge dos seus deveres, a falta do cumprimento dos deveres transformarão a sua vida no inferno. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, oculte-me as trevas, esconda-me, torne-se em noite a luz que me rodeia. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém. Então nós vemos aqui, meus queridos, que não tem para onde fugir. Então por isso que não se faz rodeio para dizer a verdade, para trazer a revelação do propósito e do desígnio de Deus para com o ser humano. Então, meus queridos, tudo na vida é resultado de escolhas e semeaduras. Deus tem um projeto, e quando eu descobri que o projeto de Deus para mim era superior ao meu, eu abri mão. Eu deixei de ser soberbo e aprendi a ouvir quem sabe mais e não discutir com aquele que é o arquiteto, é o planejador, aquele que desenhou a nossa vida e o nosso futuro, nossa vida num todo. Então, meus queridos, quando nós acreditamos que cremos nisso, nós vamos voltar um pouquinho atrás aqui, coisa bem prática. Se você compra um objeto, um eletro,
acompanha aquele aquele objeto, um veículo, acompanha o manual. Por que o manual? O manual mostra como funciona, a capacidade que tem, a utilidade que tem e também os limites que oferece de resistência e de uso. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos aqui. Quantos aqui creem que vieram de Deus? Como está a sua saúde? Sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde física, patológica. Como está a sua saúde financeira? Como está você, esse produto humano criado por Deus e criado um manual para administrar esse produto, para cuidar bem de si. A Bíblia é um manual do Criador para ajudar a criatura. Porque nós queiramos ou não, aceitemos ou não, nós somos um produto sim, um produto humano para humanos. Mas à medida que eu me valorizo, eu valho mais. Eu produzo mais. Eu tenho melhores resultados. Mas como é que eu posso reconhecer o valor que eu tenho? Honrando aquele que me criou e não tentando alterar o propósito daquele que me criou. Eu nem ouvi apenas uma criança contar do retiro do Joy Camp, dos juniores, e parece que teve lá algumas instruções sobre gênero. Porque o diabo, olha, no manual de Deus foi criado o ser humano em 2 gêneros, macho e fêmea. E o diabo está botando confusão na cabeça, que já tem adulto com a besterola, dizendo: eu sou uma mulher que nasci no corpo de um homem. Ou eu sou um homem que eu sou um macho que nasceu no corpo de uma fêmea. De onde vêm esses fundamentos? E o pior é que o diabo sugestibiliza e começa a trabalhar, começa a pôr dúvida. Eu acho engraçado que fizeram a pergunta lá de criança que tinha dúvida, né? Se era menino ou menina, mandaram baixar as calças. Baixa as calças e olha o que tu tem. Tem alguém se ofendendo aqui. Agora eu pergunto, você que está se ofendendo, você foi criado por quem? Por Deus ou pelo diabo? Deus, o Criador, quando criou o ser humano, deixou todas as instruções para cada área da vida. Amém? Como funciona? Quais são os deveres? Quais são as capacidades? Mas não era isso que eu ia falar, mas alguém precisava ouvir. Vamos para um assunto um pouquinho mais forte. Oséias, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Olha o título que eu tenho na minha Bíblia: a acusação do Senhor contra
a nação pecadora. Esta palavra Deus usou o profeta Oséias, porque Israel se corrompeu de tal maneira que o pecado se tornou cultural, nacional. Isso que eu falei, nem devo falar, porque aqueles politicamente corretos me condenam. Não, mas a lei já reconhece. A lei dá direito, se quiser trocar de sexo, tem todo o amparo. Só que vai tirar o lugar de atendimento na saúde de mais de 50 pacientes, para satisfazer um desejo descontrolado. Porque só no tratar um ser humano na troca de sexo, a despesa que dá, o lugar que tira de pessoas com enfermidades que precisam de tratamento, isso é terrível. E ainda eu vou dar o checkmate. Cada 10 que trocou o sexo, 7 se suicidou. Foram boas escolhas que fizeram? Sim. Mas por que que isso se tornou tão normal, tão comum aí fora? Porque vem de cima, com a aprovação de quem teria que ser firme em princípios, se deixou convencer por vontades, desejos e governos malignos. Que Deus tenha de nós misericórdia. Mas vamos aí. Olha como o profeta está falando, ele está sendo porta-voz de Deus. E ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Eu já falei aqui, o que o pastor tem que pregar em Israel, sobre o povo de Israel? Essa palavra que foi para Israel lá naquele tempo, ela serve e ela é para a igreja hoje. É uma palavra atualizada. A maneira que Deus falou com Israel, que Deus confrontou, a igreja é hoje o Israel de Deus. Quem são os israelitas, o povo, a descendência de Abraão? É o povo da promessa. O que é a igreja? É o povo da promessa. O que nós somos de Abraão? Filhos na fé. Os judeus eram o que de Abraão? Filhos genéticos. Descendência genética. E nós somos descendência, herdeiros da promessa. Então você religioso não se bloqueia dizendo que eu estou desatualizado. Desatualizado é a falsa religiosidade, que não lê Bíblia e que não entende o tempo que se está vivendo. Amém? Então o Senhor diz vamos trazer para nós: ouvi a palavra, vós, filhos de Deus, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Quem é que tem contenda? A esquerda, a direita? O progressismo? O conservadorismo? Quem tem a contenda? O Senhor. Porque na terra, observem, é uma palavra, parece, não vou mais dar o nome porque já não é mais fantástico, parecia o Fantástico de domingo, que faz alguns anos que depois que vi que só saía lixo, não faz parte mais de expediente para os meus olhos. Então, porque na terra não há verdade,
nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Vamos ver, observe que isso é a cultura hoje na sociedade. E aí, olha, só prevalecem o quê? O perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Olha como, isso é o Senhor que está falando, mas vamos lá. Essa mídia hoje que está aí, ela tem informado aí, volte o versículo 2, eles têm informado o matar, o furtar, o adulterar e as violências e os homicídios sobre homicídio? Não, só informam o Covid. Fizeram dele agora uma estrelinha, um desvio de visão. Põe o verso 3. Por isso a terra se lamenta, e tudo o que há nela, e tudo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia, olha aqui agora, todavia, ninguém. Quando fala em alguém ou ninguém, estamos juntos. Sim ou não? Você é alguém quando faz, e é um ninguém quando se omite. Quando está faltando cumprimento de deveres, o ser humano é um ninguém. E quando há alguém que se posiciona, mas o Senhor diz, ninguém contenda, ninguém se posiciona, ninguém está repreendendo, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdotes. Essa palavra era só para os líderes de Israel? Sim. Naquele tempo, o sacerdote era responsável pelo povo. Porque a lei generalizava. Se por exemplo, vamos lá. Se uma família, um membro da família naquele tempo, cometia algo errado, toda a família pagava. A lei generalizava. A nível de família, a nível de tribo e a nível de nação. Tratava, por exemplo, vamos lá. Quando o povo entrou na terra prometida, foram fazer conquistas de mais alguns vilarejos que tinha na época, e a ordem era, não pegue nada do que é contaminado. Vocês vão lá, desapossar aqueles moradores, porque essa terra eu dei para vocês, mas não tragam nada de lá. Porque o que tem lá é anátema, é maldição. E aí um dos soldados ou guerreiros que foram, pegou lá uma cunha de ouro e mais algumas coisas, e uma capa babilônica, se não me engano, pegou e trouxe como despojo. O que aconteceu? Aí na próxima batalha, era tão pequeno aquele desafio que tinham, que Josué disse, olha, não vale a pena mandar todo o povo para a conquista, porque é pouca gente. E foram lá e voltaram corridos, para não morrer.
Isso causou uma tristeza, causou uma vergonha para Israel. E Josué foi para a oração, convocou o povo para a oração, para saber a causa da derrota. Sempre quando a pessoa sofre derrotas, e nós temos 3 áreas, que tem pessoas que estão na igreja, tão alegres, falam línguas e coisa e tal, cooperam, mas a área material está toda desajustada, está sem princípios, está sem organização. Ou a área social, familiar, está toda esculhambada. E aí vem a derrota. A derrota, quando vem, ela atinge todas as áreas. Causa um prejuízo que atinge mais coisas. E aí, como sofrer a derrota, ele convocou o povo, ele colocou na presença de Deus, chamou a responsabilidade, e o Senhor foi mostrando. Foi a tribo tal. Chamaram, reuniram a tribo. Foi a família tal da tribo. Chamaram a família. Foi o membro tal. Mas a família toda pagou. Israel todo pagou por causa do pecado de Acã. Israel pagou. Sofreu vergonha, derrota, por não praticar as instruções que Deus dera. Então olha aqui, vamos lá. Olha a palavra de Deus através do profeta para a igreja, para Israel. Todavia ninguém contende. Você tem contendido com essas coisas erradas que estão acontecendo? Ou tem baixado a cabeça e que nem boi de boiada seguindo a tropa? Você não tem contendido contra o diabo? Contra os espíritos que estão por trás de medidas insanas? Nós não vamos fazer uma rebelião de rua, não. Mas em oração, vamos colocar diante de Deus e vamos fazer com que a nossa voz se ouça no alto. Amém? Tem um texto interessante. Isaías 58, verso 6. Aliás, põe o 5 a seguir. Aqui o profeta Deus está usando o profeta para corrigir a falsa religiosidade daquela época. Vamos voltar atrás mais uns versículos aí, vamos ver aí, que eles eram tão dedicados a Deus, tão religiosos, que olha o que eles faziam aqui, capítulo 58, põe desde o verso 1. Olha o que Deus usa o profeta. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça. Olha aqui. Ouvi-me, os que seguem a justiça. Os que, aliás, é o 58, verso 1, está o 51, mas esse texto é bom também. Aqui ele está confrontando o jejum. Os irmãos estão vendo que toda palavra, ela é proveitosa? Ela é instrutiva? Olha esse verso 1 do 51 aí. Ouvi-me vós, os que praticais a justiça. Ouçam os que querem a verdade, ouçam os que querem andar da maneira certa, ouçam os que não querem errar. E ele diz aí, volte o 58:1, clama em alta voz,
não te detenhas. Clama em alta voz, não te cales. Levanta a tua voz como a trombeta. Aqui, deixa eu preparar para você receber melhor a palavra. Ele está ensinando o povo que precisa se posicionar contra as falsas maneiras de culto. Precisamos sim nos posicionar com as falsas maneiras de culto. Havia uma falsa religiosidade nos dias do profeta Isaías. Levanta a tua voz, não te detenha. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Que pecado era? Vamos ver. Olha o pecado do povo. Todavia me procuram cada dia, falam, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça, e não tivessem abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. Mandou falar contra um povo que vinha buscar, que se reunia para comentar, e que dizia que tinha prazer nas coisas de Deus. E aí então, nessa reunião, nesse religiosismo, então eles tinham esse comportamento, só que não tinham resultados. E agora o comportamento, a cultura deles, levou uma reflexão mais forte. E começaram agora a reclamar de Deus. Reclamar com Deus. Assim, porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Eu já ouvi tantos testemunhos. Pastor, eu estou há tantos dias jejuando e não vejo mudança, não sei onde é que eu pequei. E continuo jejuando. Quero dizer uma coisa para todos aqui. O que impede a sua vitória não é só o pecado, é a sua omissão. Porque se você vê o pecado sendo cultura ao seu derredor e você se cala, o que diz um conceito? Quem cala, consente. E quem consente com o pecado dentro da sua casa, eu pergunto, sua casa continuará sendo abençoada? Me ajudem? Sim. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso. Porque temos afligido as nossas almas, e tu parece que nem sabes, nem se importa. E aí o Senhor então responde agora: eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, e exigis que se façam todos os vossos trabalhos, eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, dando soco no ar, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto, não. Seria esse o jejum que eu escolhi, diz o Senhor? O dia em que o homem aflige a sua alma, consiste porventura em inclinar o homem a cabeça como junco, e estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? E o Senhor diz, verso 6, acaso não é este o jejum que eu escolhi?
As pessoas acham que jejuar é negar para o estômago a comida, a água, é cortar manjares alimentares. Jejum é muito mais que isso. E às vezes as pessoas estão fazendo greve de fome em nome de jejum, mas o espírito continua cheio de imundícia, os relacionamentos continuam errados, o comportamento na vida material não se ajusta. Acaso é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes. Acaso não é este o jejum que eu escolhi? E o Senhor diz, o jejum que eu escolhi não é você se fazer sem alimento, botar a cara no chão, se deitar num pano de saco, botar cinza sobre si e ficar ali que nem junco murcho. O jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade. Você se desligar de coisas erradas, quero dizer, alimentar-se bem não é errado. No meu ministério, eu já tive duas experiências terríveis. Uma eu consegui contornar, a outra até hoje não. De a pessoa querer mais de Deus, fazendo jejum errado, não comendo e não bebendo. Ficou tão fraco, que entrou, como tinha na própria família, lá nos ancestrais, na avó, bisavó, sei lá, um espírito de insanidade mental. Ficou tão fraco que aquele espírito familiar hereditário veio e possuiu aquela pessoa. E ela está até hoje como uma débil mental, que de quando em quando resolve se despir e sair passear na rua. Amém? Eu não sou contra o jejum. Eu sou contra o jejum errado. Porque o jejum não tem nada a ver com Deus e nem com o diabo. O jejum tem a ver com sua natureza. Sua natureza. Sabe quem é que precisa jejuar? Os glutões. Os que quando vão num buffet, os olhos é maior que a barriga. Se serve mais do que ele pode comer. E deixa a comida no prato. Esse sim, eu aconselho que jejuem. Amém? Os que não dominam o seu apetite, os que não têm autodisciplina e que acabam desperdiçando. Então o Senhor diz, o jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo. O que é a ligadura de impiedade? Você estar concordando com pecados institucionalizados. Amém? Tem coisas que não podemos falar, mas nós podemos orar. Não podemos falar para a pessoa. Aqui, deixa eu contar uma historiazinha aqui. Por questão ética não vou dar nome, mas isso aqui é comum, seguido acontece. Seguido acontece alguém com espírito e começa a assediar
assediar. E se eu fosse falar para a pessoa, o que é isso que está fazendo? Uma mulher assediando outra mulher? Misericórdia. Vira um barraco. Mas eu não calei. Eu falei com? Eu não calei. Eu falei com Deus. O que eu fiz? Eu contendi. Quando tem alguma coisa errada, a gente contende. No mundo espiritual. Espírito tal, aqui não é o teu lugar. Espírito tal, saia do nosso meio. Espírito tal, saia. Que não é o teu lugar. Não temos aliança contigo. A igreja não te recebe. Quando a pessoa quer ser salva, ela se liberta. E quando ela não quer ser salva, o Espírito tira ela daqui e leva lá para a tribo deles. Amém? Temos que entender, queridos, que a contenda, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E Jesus disse que nós somos o sal. Qual é uma das utilidades importantíssimas do sal? O sal, usando no alimento, ele tempera e conserva. Conserva o alimento para não se deteriorar. E se os cristãos não forem sal puro, sal com sabor de sal, o mundo vai apodrecer. Todos. Se você como pai, como mãe não for sal, cuidado. Cuidado com os teus filhos. Não adianta bater. Se botar uma dúvida que sexo ele tem, que ele não sabe o que ele é ainda. Isso é questão de nós reclamarmos para Deus, contender com Deus. Por que Deus tem uma bronca com os habitantes da terra? Porque diante de tantos erros aculturados na terra, os habitantes da terra não estão contendendo. Quero dizer para os irmãos, eu não precisava estar aqui. Mas eu me sinto constrangido pelo que o Senhor fez por mim, e me sinto devedor em fazer pelos outros. Amém? E entendo que da onde o Senhor me tirou, e a trajetória que comigo andou, o propósito é para ajudar. Mas vamos adiante. Que ele diz assim: soltes as ligaduras da impiedade. Nós temos que amar o pecador, mas rejeitar o pecado. Não ter essa ligação com atitudes erradas, dando cobertura. Eu não vou falar. Olha, quero dizer, trate bem. E aí, você tratando bem, ele vai ver que você trata ele, o ser dele, bem, mas as atitudes dele, você também deve tornar conhecido, que são coisas que Deus não aprova e não serve para você. O que diz no verso seguinte? Porventura não é o jejum também, não é um jejum também repartir o pão com o faminto? Porventura não é um jejum que Deus pede recolher os desamparados? Não fugir da necessidade do próximo?
Aqui o povo estava reclamando, queriam mais de Deus, queriam que Deus o atendesse, e Deus colocou situações diante deles, para eles se credibilizarem com Deus, e eles não queriam obra, não queriam trabalho, não queriam compromisso, não queriam fazer parte de solução. Fazer uma colocação aqui para você refletir. Todos que aqui vêm para buscar o mais de Deus. O mais de Deus virá como recompensa do mais que você fizer em ser solução na vida do seu próximo. O mais que você precisa, Deus tem agendado como recompensa, pelo mais que cada um deve fazer pela vida do próximo. Deu para entender? Mas aí tem outro detalhe. Mas até onde e qual é o limite da minha liberalidade de ajudar? Necessidades, não vontades. Quando a pessoa sabe que você é liberal, elas procuram você para atender desejos. Eu contei aqui há poucos dias, não sei se foi domingo ou a semana passada, eu estava um dia aqui na frente e me chega um cara bem maior que eu, mas olhou direto para os meus pés, e já diz: olha, pastor, o senhor não tem um sapato para mim? Um par de sapato? Mas eu quero uma coisa boa, eu sou filho de Deus. E como eu sou filho de Deus, eu quero coisa boa. Mas um baita de um preguiçoso, que só vivia pedindo e se declarando filho de Deus. Agora vamos lá, vamos usar o bom senso. Deus tem filhos coitadinhos? Tem? Os filhos de Deus passam necessidade? Sim. E quero dizer para todos, tenho ensinado, que se você está passando necessidade, e você é do reino, tem Cristo como Senhor, aquela necessidade que você está passando, aquela escassez, é uma colheita que você está colhendo, por não ter semeado, ou por ter abusado de quando tinha e não socorreu ninguém. Eu já atendi pessoas, já vi situações de ter pessoas com saudade de ter aquela comida que botaram no lixo, que jogaram no lixo. Você é livre, comprou com seu dinheiro, mas a comida é santa e não é para ser jogado fora. Se você não gostou, coisa e tal, não jogue fora. Tem muita gente passando fome. Seja inteligente e seja generoso. Porque aquilo que você desperdiça, um dia vai lhe fazer falta. Aquele dinheiro que você gastou, que foi bênção de Deus na sua vida, e você torrou no pecado, aquele dinheiro vai fazer falta. Amém. E o pior, queridos, que se vê isso aqui e ninguém fala. Você já ouviu um pastor falar esse tipo de coisa que eu estou falando hoje? Você já ouviu? É dever dos pastores isso. É dever do sacerdote fazer isso. É dever do líder ensinar o povo sobre isso. Porque o povo perece porque falta. E o dever de passar o conhecimento é do líder.
Mas tem mais coisa aí. Verso 8, o que diz ali? Quando você é liberal, quando você faz o jejum da maneira certa, olha aí, queridos, ó, então romperá a tua luz como a alva. E o que mais? Se tem problema de enfermidade, a tua cura apressadamente brotará. E o que mais? Se as coisas estão trancadas, não adianta culpar o tranca-rua. É a tua maneira errada de cultuar. Mas como é fácil procurar culpado. Ah, eu estou amarrado, meus negócios não andam, eu acho que o tranca-rua conseguiu fazer um... E tem quem acredita no tranca-rua. Faça o jejum da maneira certa. Jejum de atitude. Jejum de servir. Jejum de amar. Jejum de perdoar. Jejue. Tá? Ofereça, eu vou perdoar todos. Porque uma coisa interessante, amado. Quando a pessoa está jejuando, o que acontece? Como é que diz o matuto? O bucho está roncando. Não é verdade? Quando a pessoa está jejuando, você ouve a guerra lá dentro, né? Pois é. E quando você está perdoando, você não ouve lá dentro a guerra da sua velha natureza que não quer liberar o perdão? Sim ou não? Os irmãos estão vendo que nós temos as 3 áreas, e nas 3 áreas tem as dificuldades para se colocar em prática? Ah, eu tenho dificuldade em perdoar, então eu escolhe todos aqueles que te deixaram marca, e tire um tempo de comunhão com Deus, de consagração a Deus, e declare ao mundo espiritual: eu declaro, eu perdoo, eu libero, eu abençoo. E cada vez que vem, que o diabo tenta trazer o negativo do teu passado, eu declarei ao mundo espiritual que eu já perdoei. Assim como Cristo me perdoou e não lembra dos erros que eu fiz, eu declaro que eu perdoo, que perdoei e não quero mais lembrar das coisas erradas que aconteceram. É dessa maneira. Te desligue da cultura da terra. Vamos voltar lá. Aliás, vamos concluir esse versículo que diz: e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça vai abrir caminhos, irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? As pessoas vão ver você crescendo e vão ver a glória de Deus te protegendo. Atitudes. Que atitude se tem para vencer o mundo espiritual em apenas não por tantos dias aí se privar de alimento? E a mente continua maquinando mal, continua com ressentimento, continua com lembranças, continua mais procurando o erro na vida dos outros do que melhorar. Voltamos lá para o irmão Oséias, capítulo 4, verso 3. Por isso a terra lamenta, e tudo o que mora nela desfalece. Até os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão perecendo. E o verso 4 diz: todavia ninguém está contendendo. Uma atitude de contender contra essa mídia marrom, desliga ela. Desliga. Não dê expediente. É uma atitude de estar contendendo. Eu, quando discordo de alguém, eu tiro o expediente. Quando eu discordo de algo, eu tiro o expediente.
Amém? E o Senhor diz: ninguém está contendendo e ninguém está repreendendo. E quem não contende, quem não repreende, o que o Senhor diz? A minha contenda vai ser contigo então. Porque eu te dei a oportunidade para você fazer algo que você não quis. Quantos pais aqui, diz o Senhor, estão com problemas com os filhos, mas não quiseram contender contra o espírito que seu filho trouxe para dentro da sua casa? Estão entendendo? Se você não contender contra os espíritos do esquerdismo, do comunismo, do homossexualismo, do política de gênero, a nossa guerra não é contra a carne. Não adianta contender contra o seu filho que está contaminado. Tome um posicionamento e guerreie contra o espírito que, por falta de cobertura espiritual, seu filho deu carona para eles. Deu para entender? Por falta de o que mesmo? Cobertura espiritual. Seu filho foi visitar amiguinho, ou na escola onde vai, e o convívio, a ligação que teve com coleguinha de seu filho, o espírito que estava no coleguinha foi para o seu filho ou sua filha. Amém? E o verso 5 diz o quê? Por isso, tu tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Aí, isso aqui para Israel tinha um significado muito grande, mas para nós tem uma aplicação prática também, que quando a pessoa é omissa, tropeça de dia. Quando o pastor é omisso e não ensina o povo, o profeta, ou o líder, ou o pastor, ou o apóstolo, ou seja lá quem for que é o seu guia, o seu mentor, vai tropeçar contigo de noite. E o Senhor diz: destruirei a tua mãe. Se o teu líder tropeça, tu perdes um lugar ou a última opção. Quando o Senhor diz destruirei a tua mãe, destruirei a tua última fonte de concílio. Só para, antes de encerrar, trazer uma coisa interessante aqui. Por mais corrompido que um ser humano seja, que ninguém mais quer ver, que a polícia prefere ver morto, e que os vizinhos não querem nem que passe na frente, quem é a última que vai lá buscar quando sabe que está no hospital ou está no necrotério? Quem é? É o pai? É o tio? É o vizinho? Quem é que vai atrás? Quem? E quando a pessoa, volte o verso 4, que diz ali, e o que constrói, qual é o tipo de comportamento que leva as pessoas a perderem fonte de solução? Comportamento omisso. Toda pessoa que tem um comportamento omisso, que sabe que deve e não faz, que não cumpre seus deveres, a omissão destrói o futuro. Omissões destroem soluções no futuro. Ficamos em pé. Amar não é condenar.
Amar é discordar do que está errado e ajudar a pessoa a vencer as fraquezas. Muitos aí acham que condenando os erros ajudam, pelo contrário, afastam para mais longe ainda. Se você veio de Deus, entenda o propósito. Você é um produto para ser solução. Porque quem não vive para servir, amém? Resolva primeiro o seu relacionamento com Deus, para você descobrir que a sua vida está toda ela planejada por Deus. Mas aprenda a ouvir, porque o verso 6 do capítulo 4 de Oséias diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aquilo que você não tem de conhecimento, não adianta orar a Deus. O poder está na palavra. E o conhecimento da palavra ensina você a se construir. E na vida tudo é uma substituição. A prática do bem vence o mal. Amém? Andar com Deus tira o espaço da intromissão do diabo. Amém? Andar com Deus tira o espaço do diabo estar se intrometendo na sua vida, na sua família e nos seus negócios. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, a tua palavra foi ministrada. Obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor tem falado conosco. Eu peço, Pai, que o Espírito do Senhor continue falando, que essas verdades continue cobrando, martelando na consciência, para que cada um, Senhor, tenha temor a Ti e também tenha essa disposição de se construir dentro do propósito divino. Quero desligar as vidas de toda malignidade, desligar as vidas da falsa religiosidade, desligar as vidas da cegueira espiritual e ligar as vidas, Pai, que tenham conexão com o Teu Espírito, para que sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor continuará fazendo. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Nós vamos agora, dando continuidade a esse culto, nós vamos manifestar nossa gratidão a Deus. Se você é grato, gratidão é o melhor antídoto para a saúde. Para a saúde mental, emocional, física. E gratidão a Deus pela vida material. Se você aprender e exercitar a gratidão, em gratidão a Deus, compartilhe daquilo que Deus tem te dado. Deus abençoe. E Deus recebe tudo como semente. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti, e então